Meu nome é Eduardo Ramos. E por mais de 20 anos, eu evitei contar essa história. Não por medo de ridículo, mas porque eu mesmo demorei muito para aceitar o que vi. Não foi algo rápido, nem confuso. Foi claro. Demasiado claro. Isso aconteceu em 2009, na Serra do Espinhaço, interior de Minas Gerais. Eu era biólogo de campo e trabalhava com levantamento de fauna para um projeto ambiental. A região era remota, mata fechada, trilhas pouco usadas e praticamente sem sinal de celular. É o tipo de lugar onde o silêncio pesa. Eu estava acompanhado de mais 2 pessoas. Marcos, mateiro experiente que conhecia a região desde criança, e Renata, estudante de pós-graduação. Nosso acampamento ficava próximo a um vale profundo, cortado por um riacho estreito. Os moradores locais evitavam aquele trecho e o chamavam de Vale do Bicho Grande. Na época, tratei isso como folclore. Os primeiros dias foram tranquilos. Instalamos armadilhas fotográficas, catalogamos espécies de plantas, observamos aves. Era a rotina que eu amava. A imersão total na natureza. À noite, o céu da serra, livre da poluição luminosa das cidades, era um espetáculo à parte. Nós nos reuníamos em volta da fogueira, trocando histórias e revisando as anotações do dia. Tudo corria como planejado, mas na terceira noite, algo começou a parecer errado. O ar ficou pesado, denso. A floresta, que antes era cheia dos sons noturnos habituais de insetos e animais pequenos, ficou estranhamente silenciosa. Primeiro, foram sons. Não eram gritos de onça, nem uivos de lobo-guará. Era um som grave, ritmado, quase como batidas de madeira sendo chocadas à distância. O som ecoava pelo vale, vindo de algum lugar profundo na mata. Marcos ficou tenso imediatamente. Ele, que conhecia cada canto daquela serra, franziu a testa e olhou na direção do barulho. Ele disse apenas: "Isso não é bicho comum." A gente tentou racionalizar, talvez fosse um fenômeno natural. O vento batendo em árvores ocas, de um jeito específico. Mas o som era metódico demais. Tum-tum-tum. Parava por alguns segundos e recomeçava. Sempre no mesmo ritmo. Por volta das 2 da manhã, o barulho parou. O silêncio foi tão absoluto que dava para ouvir o próprio coração. Foi então que escutamos passos. Não eram rápidos, nem leves. Cada passo parecia afundar no chão, quebrando galhos grossos. Algo grande estava circulando o acampamento. O som vinha de fora do alcance da luz da nossa fogueira. O pânico começou a se instalar. Renata segurava a lanterna com as mãos, tremendo. Eu tentei manter a racionalidade de cientista, pensando em antas, capivaras, qualquer animal grande da região. Mas a lógica se desfazia a cada passo que ouvíamos. Não havia dúvida. Aquilo era bípedo. Os passos tinham ritmo humano, mas muito mais pesados. 1, 2, 1, 2. Lentos. Deliberados. De repente, sentimos um cheiro forte, como animal molhado misturado com terra e algo azedo, quase podre. Era um cheiro primitivo, que invadia as narinas e ativava um instinto de alerta que eu nunca tinha sentido antes. Marcos sussurrou, com a voz embargada: "Não olha direto." Mas foi impossível não olhar. A cerca de 20 metros, à beira das árvores, algo se moveu na escuridão. Renata, no impulso, apontou a lanterna naquela direção. O feixe de luz tremeu, dançando entre as folhas, até que encontrou o alvo. E o que vimos paralisou cada músculo do meu corpo. Quando a lanterna iluminou, parcialmente vimos a silhueta. Era alto demais para ser um homem. Estimamos algo entre 2,3 e 2,5 metros de altura. O corpo era completamente coberto por pelos escuros, longos nos braços e nas pernas. O tronco era largo, musculoso, com ombros absurdamente largos, como os de um gorila gigante, mas a postura era ereta. Então ele deu um passo à frente, entrando um pouco mais na luz. O rosto. Isso é o que mais me persegue. Não era um macaco. Não era humano. O nariz era largo e achatado. A testa baixa e proeminente. Os olhos profundos refletindo a luz, com um brilho amarelado e inteligente. A expressão não era agressiva, menos era avaliadora.
como se estivesse nos estudando, curioso e cauteloso ao mesmo tempo. A boca era uma linha fina, sem lábios visíveis, e a mandíbula era poderosa. Ficamos imóveis por vários segundos que pareceram minutos. Ninguém falava. Ninguém respirava direito. O tempo pareceu congelar. A criatura nos observava, e nós a observávamos, numa troca silenciosa de reconhecimento entre espécies. Quando a criatura respirou fundo, ouvimos um som grave sair do peito dela. Um ronco baixo, quase como um aviso. Marcos, pálido como cera, começou a rezar em voz baixa. Eu senti minhas pernas falharem, a certeza científica desmoronando diante da realidade impossível. Então, com um movimento assustadoramente rápido, para algo daquele tamanho, o ser virou-se e entrou na mata. As árvores se mexiam como se alguém empurrasse paredes verdes. O barulho de galhos quebrando e folhagem sendo afastada foi diminuindo, até desaparecer completamente no silêncio da serra. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos sentados, em silêncio, até o amanhecer. Assim que os primeiros raios de sol tocaram o acampamento, saímos para investigar. A adrenalina ainda corria forte. Na manhã seguinte encontramos pegadas perto do riacho. Não eram marcas comuns. Eram enormes. Tinham cerca de 45 centímetros de comprimento, com 5 dedos, bem definidos, e um calcanhar largo. O arco do pé era estranho, diferente de qualquer humano. Parecia adaptado para caminhar em terrenos irregulares. Com uma força imensa, tentamos fotografar, medir, registrar tudo. Mas algo ainda mais perturbador apareceu. Um tronco de árvore, com uns 30 centímetros de diâmetro, arrancado pela raiz, a poucos metros dali. Não havia marcas de máquinas, nem sinais de deslizamento. Aquilo exigiria uma força absurda, sobre-humana. Decidimos desmontar o acampamento imediatamente. O projeto, a pesquisa, nada mais importava. Só queríamos sair dali. A viagem de volta foi silenciosa. Cada um de nós estava preso em seus próprios pensamentos, tentando processar o que tinha acontecido. Quando voltamos à pequena cidade, na base da serra, contamos o ocorrido a um morador antigo da região. Um senhor de quase 80 anos, com o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Ele ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça, lentamente. Depois, olhou para nós com olhos sábios e disse: "Vocês viram o guardião da serra. Ele aparece quando a mata está sendo mexida demais. Ele não gosta." Com o tempo, descobri que não éramos os únicos. Relatos semelhantes surgiram depois. Vaqueiros que viram um homem grande e peludo, atravessando estradas de terra à noite. Caçadores que abandonaram armas e presas no meio da mata, depois de ouvir gritos graves ecoando pelos vales. Motoristas de caminhão que juraram ter visto uma figura alta e escura cruzar a estrada na frente deles, desaparecendo na vegetação. Todos descreviam a mesma coisa: a altura, os pelos, a força e o cheiro. Nunca encontramos provas definitivas, nenhum corpo, nenhum pelo que pudesse ser analisado de forma conclusiva. Nada que a ciência aceite oficialmente. Os moldes de gesso das pegadas foram classificados como inconclusivos. As fotos, de baixa qualidade na escuridão, foram descartadas como pareidolia. Mas eu sei o que vi. Renata e Marcos também sabem. Não era um mito americano perdido no Brasil. Não era imaginação coletiva ou histeria. Aquilo existe, ou ainda existe, e vive onde o ser humano raramente pisa. Nos rincões mais profundos e inexplorados das nossas florestas. Até hoje, quando penso no silêncio daquela noite, e no olhar curioso e antigo daquela criatura, tenho certeza de uma coisa: nem tudo que habita nossas florestas quer ser descoberto. E talvez, para nossa própria segurança, algumas coisas devam permanecer lendas. Obrigado por ouvir minha história. Se você já viu ou ouviu algo inexplicável nas matas do Brasil, deixe seu relato nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.